Gente, vou falar agora de alguns conceitos que apareceram para vocês somente na quinzena anterior, tá? Eu deixei disponíveis para vocês os capítulos 3, 4 e 5. E agora eu vou colocar aqui alguns pontos dos capítulos 3 e 4 que vão cair na nossa atividade avaliativa, tá? São esses os pontos. Primeiro, né? Objetivos da comunicação organizacional. E são objetivos muito importantes, né? Assim, é o principal dos motivos pelos quais a gente tem essa matéria também, ok? Então, na página 38, tem lá uma lista de 5 objetivos resumidos assim segundo um autor, né? Pimenta, 2004. Né? O primeiro deles seria criar e divulgar a imagem institucional da empresa. Daí eu já parto para o conceito de imagem institucional, que é importante que vocês saibam, que está na página seguinte, página 39, ok? Deste livrinho. E a imagem institucional da empresa, como o próprio nome diz, tem a ver com a elaboração da imagem da empresa, do que a gente que está fora, né? E dos próprios funcionários, que eles têm, a imagem que eles têm daquela empresa, né? O que eles pensam sobre ela. Então, para você elaborar a imagem de uma empresa, ou muitas vezes, né, você elaborar a própria imagem, é importante a gente trabalhar na elaboração da própria imagem, né? A imagem institucional da empresa, ela é constituída por 3 fatores, né? Produto, relacionamento com o consumidor e relacionamento com os funcionários. Então, é importante isso ser exposto, isso ficar claro, né? Isso muitas vezes serve até como um marketing da própria empresa, de ela exibir para os seus clientes, para a sua clientela, para o público de modo geral, né? A sua imagem. Então, relacionamento com o consumidor, atendimento, assistência técnica, promoção de eventos culturais, esportivos e científicos, e etc. Então, tudo isso daí uma empresa tem que se preocupar em expor. Né? E o que ela escolhe que ela vai realizar ao longo dos anos, né, dos seus anos de existência, que ela seleciona, ela vai querer exibir, né? Justamente para que isso fortaleça a sua imagem, né? Se forem coisas boas. Depois, relacionamento com os funcionários, respeito às leis trabalhistas, introdução de novos modelos de gestão. Eu lembro aqui de uma empresa que de vez em quando exibe assim esse tipo de situação, que é o Hicks Burger, né? Eles mostram assim muitas vezes sobre como que é feito o recrutamento de funcionários, né? Sobre o tipo de funcionário que eles selecionam. Muitas vezes eles selecionam pessoas que estão vivendo num contexto de maior vulnerabilidade social, pessoas que estão desempregadas há muito tempo, que têm filhos, enfim, família grande, né? Eles fazem isso justamente para construir uma boa imagem social, né? Para mostrar que eles estão ali para ajudar também e pensando no próprio funcionário. Não só pensando no próprio lucro, na produtividade, não, mas tem uma questão social envolvida. Deixa o caminhão passar. Então, imagem institucional tem a ver com isso, com aquela imagem que é construída pela empresa e que ela quer que as pessoas vejam e gostem, certo? A gente quer que a pessoa goste, por quê? Porque aquilo ali vai dizer muito sobre a própria empresa. Algumas apresentam até posicionamento político, né? Então, assim, hoje em dia isso pode significar muito, inclusive, a maneira como a empresa se coloca. Recentemente teve um fato importante, né, da Coca-Cola e da Unilever. São grandes empresas, né, que tiraram a sua publicidade do Facebook, né, anunciaram assim que não, a gente vai tirar a nossa publicidade do Facebook, que é um acordo de milhões, não sei se chega a bilhões, mas de milhões, né, envolvidos aí. Por quê? Né? Por que razão? Porque eles queriam que o Facebook adotasse novas medidas, novas estratégias para acabar com o discurso de ódio, né? Porque discurso de ódio é uma coisa que está muito presente nas redes sociais. E a Coca-Cola e a Unilever não queriam compactuar com isso. Então, o recado foi dado, olha, a gente não compactua com discursos de ódio, então a gente não quer ser promovido aí no Facebook, né? A gente não quer dar também esse apoio ao Facebook, porque a gente espera que haja mais políticas, né, dessa rede social contra o discurso de ódio. Então, assim que houver, assim que o Facebook estabelecer novas políticas de combate ao discurso de ódio, talvez essas empresas voltem com a sua publicidade e tal nessas redes. Então, isso daí faz parte da imagem social da empresa, ok? Depois,
Outros objetivos da comunicação organizacional. 2. Adequar os trabalhadores a um mercado cada vez mais complexo, instável e competitivo, né? Então, seria você preparar os seus funcionários ali, você pensar no lado dos seus funcionários. 3. Atender as demandas dos consumidores, aí aqui os exemplos, né? Fale Conosco, Sax, 0800. Hoje em dia a gente tem as redes sociais como um canal muito eficaz também, ok? Então, um dos objetivos dessa comunicação, né, que a gente estuda é estabelecer a relação com o consumidor. 4. Defender os interesses da empresa junto aos governos federal, estadual, municipal e seus representantes, esses são os lobbies, né? E, por fim, encaminhar questões relacionadas a sindicatos, órgãos de classe e a preservação do meio ambiente, tá? Então, tudo isso daí envolve a comunicação organizacional, ok? Muitas vezes, comunicação empresarial e organizacional é tratada de forma sinônima. Aqui a gente está tratando de forma sinônima, mas eu sei que tem alguns autores que diferenciam esses conceitos. A gente pode ver isso depois mais adiante num outro momento, tá? E só para fechar essa parte aqui desse capítulo, né? Responsabilidade social é um conceito muito importante, está nas páginas 40 e 41, tá? E tá lá, responsabilidade é o desenvolvimento e implantação de ações por parte da empresa que visem contribuir não só com o seu entorno, mas também com a comunidade. Então, vamos pensar aí, por exemplo, na Vale do Rio Doce, né? A gente tem essa companhia que polui muito o meio ambiente, na verdade que causa todo tipo de ação negativa com o meio ambiente, né? A gente já viu vários desastres aí que aconteceram. E é uma empresa que tenta, né, assim, que realiza muitas ações de responsabilidade social para amenizar alguns desses efeitos, dos impactos, né, das suas ações contra o meio ambiente. Então, eu sei que aqui na região, onde eu moro muito perto da Vale, né, então aqui na região a empresa tenta realizar algumas coisas que é como se fosse assim, a gente está querendo ajudar o povo pensando assim, que nós temos alguma responsabilidade com esse povo que mora no nosso entorno, né? Então, responsabilidade social seria isso, a empresa não só se colocar como centrada no próprio lucro, no próprio desenvolvimento, mas também no desenvolvimento da região, ok? Essa seria a responsabilidade social, pensar no que está em volta, na comunidade que está ali em volta, né? E essa, inclusive, é a maior premissa do surgimento de um IFES, né, e da constituição da instauração de cursos dentro de um IFES, né? Os cursos, eles visam a atender demandas locais, demandas daquela comunidade, né? Só que aí, no caso, são coisas diferentes, né? Um IFES é uma instituição federal, né, de educação e tal, diferentemente de uma empresa, né, que visa lucrar, visa os próprios lucros e só que tem esse adendo aí que seria a responsabilidade social. E aí vocês leiam um pouquinho na página 41 que tem lá um caso de responsabilidade social para vocês conhecerem. Depois, no capítulo 4, a gente tem os conceitos muito simples, tá? Mas eu quero que vocês leiam e que vocês leiam também os exemplos de situações, ok? Comunicação de cima para baixo, de baixo para cima e horizontal. Isso é muito simples, isso tem a ver simplesmente com a hierarquia. Comunicação de cima para baixo, né, é aquela que vem de pessoas que têm mais autoridade dentro de uma empresa, dentro de uma organização e se comunicam com seus funcionários que estão no nível abaixo dessa hierarquia, ok? E comunicação de baixo para cima é o oposto disso, né? Quando funcionários tentam se comunicar com pessoas de níveis hierárquicos acima. E comunicação horizontal é quando você tem funcionários que pertencem ao mesmo nível de hierarquia. É basicamente isso. Só que eu quero que vocês leiam os exemplos dessas situações e os tipos de informação que podem circular entre essas formas de comunicação. Ok? Agora eu vou gravar o último vídeo.